Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o português? Vamos lá? Essa semana nós tivemos aquele imprevisto, né, na primeira aula, que nós não conseguimos ministrar a aula, mas aqui a tia Lu está para fazer um apanhado aí de tudo que a gente deveria estar vendo nessa semana, tá bom? Então, nós assistimos dois vídeos. O primeiro vídeo foi o Quintal da Cultura, o que é folclore, tá? Você acha fácil lá no YouTube. Quintal da Cultura, o que é folclore. Segundo vídeo que nós assistimos foi A Lenda do Saci Pererê, Turma do Folclore. A Lenda do Saci Pererê, Turma do Folclore. E aproveitando que essa semana nós estamos falando um pouquinho sobre o folclore, nós organizamos um texto em aula sobre o Saci Pererê. E falava um pouquinho sobre o Saci, as características dele, o que ele faz, né? E a tia Lu fez um resumo, tá? Só para a gente ter uma noção desse texto aqui no quadro, tá? Então aqui diz, ó, a lenda do Saci. Aí a tia Lu estava conversando com todo mundo sobre os parágrafos. O que são parágrafos? É um meio da gente organizar o texto, tá? Nós não podemos esquecer que para iniciarmos um parágrafo devemos deixar um espaço aqui, ó. Geralmente são 2 dedinhos, ó. Imagina que esse quadro da tia Lu é uma folha que eu queira escrever um texto, tá? E aqui nós temos a margem da folha. A gente pode usar nossos 2 dedinhos assim, ó, um espaço. Quem já reparou que os textos têm espaços no início? Então, geralmente são esses 2 dedinhos, ó, de espaço. A gente põe aqui e começa a nossa história, o que a gente quer falar no primeiro parágrafo. As histórias, elas têm o início, tem o meio e tem o fim. E esses início, esse meio, esse fim, nós precisamos organizar em parágrafos, com esses espaços aqui. E o parágrafo ele vai começar com a letra maiúscula e no final ele vai ter um ponto, tá? Um ponto final, ou pode terminar com uma pergunta, aí o ponto de interrogação, pode terminar com uma exclamação, ponto de exclamação, ou uma reticências, porque alguém está pensando alguma coisa, ainda não concluiu, tá? Quando a gente quer falar, mudar de assunto, e aí já vamos para o meio do texto, nós vamos fazer o segundo parágrafo, sendo que nós temos uma regrinha, tá? Se eu botei 2 dedinhos aqui de espaço, o meu segundo parágrafo também precisa ter 2 dedinhos. Olha aqui, a tia Lu fez um pontilhado aqui, ó. A bolinha aqui é o primeiro parágrafo, a primeira bolinha, a segunda bolinha, o segundo parágrafo. Aí eu vou continuar falando, né, que aqui no caso é sobre o Saci. Ele também tem o costume de entrar na casa das pessoas. Isso é só um resumo. Lá vocês vão ver que tem o texto completo. E por último, que é o fim da minha história, é o meu último parágrafo, que também vou começar com letrinha maiúscula e vou usar o ponto final, de exclamação, interrogação, tá? Todo parágrafo eu vou abrir com letra maiúscula e vou terminar com um ponto lá no fim, seja ele qual for. E aqui nós percebemos, ó, que temos o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Mas existem textos que têm muitos parágrafos, tá? Vai depender do tamanho dessa história. Então nós conversamos sobre os parágrafos, a importância dos parágrafos para não ficar o nosso texto todo embolado, sem pé, sem cabeça, a gente não sabe qual é o início, qual é o meio, qual é o fim, se começa no meio da folha, se começa no cantinho da folha. Então vamos lá. 2 dedinhos, um espaço para eu iniciar a minha história, o meu parágrafo. Se eu vou mudar, se eu vou para o meio dessa história, preciso de 2 dedinhos no mesmo espaço do primeiro.
E aí eu faço a mesma coisa com o meu último parágrafo. Combinado assim? Conversamos também sobre os nomes próprios e nomes comuns. E alguns nomes próprios e comuns que têm os pedacinhos ar, er, ir, or e ur. E se de repente nós tirarmos esse R da palavrinha, a palavra já vai mudar de sentido. Vamos ver isso aqui? Vamos ver um exemplo desse? Então, imagina, que é até um exemplo que está lá na nossa apostila, que eu quero escrever Carla. Se eu tiro o R, eu formo uma outra palavra, cala, ok? Imagina que eu quero escrever arma. Tirando a letra R, eu vou transformar na palavrinha ama. Então, nós vamos perceber que as sílabas, que são os pedacinhos de algumas palavras, mudam quando eu retiro a letrinha R ou incluo a letrinha R. Você vai ver esses exercícios na página 76 e 77 da apostila, tá? Outro assunto que nós conversamos bastante foi sobre os classificados ou anúncios classificados. O que é isso? Imagina que você quer vender a sua bicicleta. Opa, eu posso vender para alguém conhecido, ou posso colocar no jornal, ou posso colocar na internet, ou posso doar, né? Mas aí no caso eu quero vender. E aí como é que eu faço? Existe uma página, né, dentro do jornal que nós chamamos de classificados, que é onde as pessoas vendem ou onde as pessoas querem comprar. Quem quer comprar vai lá ver os anúncios classificados. Quem quer vender vai colocar o anúncio lá. E aí você vai poder conferir essa matéria lá na página 84 e na página 85, que você vai poder perceber o que são classificados, né? Aí imagina, como a tia falou, que você ou eu queira vender uma bicicleta. Aí eu posso botar lá no classificado do jornal, na parte do jornal que vai falar sobre vendas e compras. Aí eu vou botar lá, vendo uma bicicleta rosa, segue o contato. Aí eu vou botar meu telefone, vou botar posso botar ou não o valor da bicicleta, digo se é de criança, se é de adulto, deixo lá. E aí a pessoa que se interessar, que está lendo aquele jornal, está interessada em comprar uma bicicleta, vai entrar em contato comigo através do meu telefone, que eu vou deixar lá, meu nome ou meu e-mail. Então esse é um tipo de texto que a gente usa para vendas, para compras e até para trocas. E também para doações. A gente também pode fazer classificados de doações, né? Dizendo que a gente está doando alguma coisa. Tá bom? São textos que apresentam detalhes sobre o produto anunciado, esses classificados. O nome do anunciante, o telefone, ou o site, ou e-mail, como eu falei, para o contato. As frases dos anunciados são curtas e algumas vezes o valor do produto não aparece, vai depender do classificado, pode aparecer ou não. Combinado, gente? Um beijo no coração e até a próxima. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!